Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós te pedimos, Senhor, mostra-nos misericórdia. Nossa causa é uma emergência. Libera do teu poder sobre nós, Pai. Toca-nos com o teu poder, toca-nos com a tua graça. E nós oramos para que o Senhor libere maravilhas em nossa vida. Derrame do teu poder, derrame da tua graça. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos conduza nos teus planos e projetos. Queremos ser guiados pelo Espírito Santo. Espírito Santo, enche a nossa vida, guia os nossos passos e libera do teu poder sobre nós. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você. Estamos hoje no 9º dia dos 33 que Deus colocou em meu espírito para nós fazermos este propósito, que é o propósito: Senhor, mostre-nos misericórdia, nossa causa é uma emergência. Estamos crendo que o nosso Deus atende orações, estamos crendo que o nosso Deus intervém em situações. Fique firme no propósito, não quebre, não de alguma maneira desanime. Por quê? Porque sabemos que há uma guerra espiritual se manter em propósitos que Deus coloca no nosso caminho. É uma guerra espiritual. Tem ataques espirituais. Quantas pessoas me mandam mensagens, principalmente nas orações da manhã, onde elas dizem: puxa, dormi mais que o despertador, não consegui me acordar, me acordei e voltei a dormir, estava sentindo um cansaço, não consegui orar. Gente, às vezes racionalizamos tanto a nossa vida que esquecemos que existe um mundo espiritual ao nosso redor. E esse mundo espiritual que existe ao nosso redor, ele tenta sim influenciar a nossa rotina, influenciar nossos hábitos, influenciar até mesmo a nossa vida de oração. É por isso que, para vencermos, devemos nos posicionar para buscar a Deus, nos posicionar para estar na presença de Deus, independente de querer ou não, independente das circunstâncias, devemos estar posicionados. E essa é a certeza de que Deus nos conduzirá em seu propósito, apesar das guerras e batalhas espirituais. Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra com você. Quando Deus muda nossos planos, existem momentos onde você está direcionado para uma coisa e daí Deus mostra para você que ali não é o melhor caminho. Alguma coisa acontece para Deus mostrar, e aí vem a nossa percepção espiritual para entendermos e discernirmos que Deus quer mudar completamente o nosso foco ou a nossa rota. Devemos entender que Deus muda nossos planos. Você faz uma programação, você diz que vai fazer isso e vai fazer aquilo, e de repente você não consegue fazer nem isso e nem aquilo, porque Deus lhe direciona para uma coisa nova. Mas o pior é quando você não sabe para onde se dirigir. É quando as coisas não dão certo e você fica, parece que perdido no meio de toda a turbulência, no meio de toda a confusão, no meio de todo o conflito. Isso acontece quando as pessoas elas não conseguem se conectar à voz do Espírito Santo. É por isso que você tem que entender que existem dias em que todos os seus planos são jogados pela janela e tudo dá errado, mas que por trás disso tudo tem uma voz para lhe conduzir, tem uma direção de Deus, tem uma resposta de Deus, tem um norte certo para a sua vida. A Bíblia nos diz em Jó, capítulo 25, verso 2: com Deus estão o domínio e temor, ele faz reinar a paz nas suas alturas. Deus já planejou tudo no universo. Não tem nada novo diante de Deus.
Ele já conhece todas as coisas. Ele sabe o clima, a hora, as estações, ele sabe tudo. A Bíblia nos diz em Jó 37:12, eu amo esse versículo, fazem evoluções sob a sua direção, para efetuar tudo quanto lhes ordena sobre a superfície do mundo habitável. Em outras palavras, Deus está no controle do clima, até da temperatura. Deus está no controle de todas as coisas. Deus não perdeu o controle. No Salmos 33, verso 11 diz, os planos de Deus duram para sempre. Os seus propósitos duram eternamente. E os nossos, que são planos que têm já um prazo para acontecer e um prazo para terminar. Certo? Os nossos planos são falhos. O Espírito Santo, quando você entra na presença dele, geralmente ele comunica a você falha até nos seus planos mais elaborados, nos seus planos mais pensados, nas suas melhores ideias. O Espírito Santo mostra ali as falhas, mostra as limitações, mostra as fraquezas dos nossos projetos. É por isso que a Bíblia diz em Tiago que antes de você dizer que você vai se mudar para um lugar, você primeiro tem que dizer se essa for a vontade de Deus. Antes eu ficava, estressado quando uma coisa não dava certo. Hoje eu entendo que se eu estou colocando a minha vida nas mãos de Jesus, Deus ele pode mudar os meus planos. Porque essa mudança de planos, na verdade, é eu largar o meu projeto, o meu plano e abraçar o plano e o projeto de Deus. Sabendo que o projeto dele, o plano dele é infinitamente melhor do que os meus projetos, do que os meus planos. Você faz uma coisa, você coloca aquilo no papel e Deus muda completamente aquilo. E se nós entendermos que Deus, ele faz isso porque ele tem planos melhores do que os nossos e que nós devemos estar atentos ao que Deus tem para nós, porque ele sabe o que tem para nós, certamente a nossa vida vai ter muito mais paz, vai ser muito mais próspera, vai ser uma vida muito mais alegre, porque a direção de Deus à nossa vida, o projeto que ele tem, o desenho dele para nós, é o que verdadeiramente vai nos fazer completos e felizes. Entenda, em Isaías 14:27 diz, pois o Senhor dos Exércitos o determinou, e quem o invalidará? A sua mão estendida está, e quem a fará voltar atrás? Quando o Senhor Todo-Poderoso faz um plano, quem é que pode impedir? Será que você consegue impedir? Será que o homem com seu exército pode impedir? Será que aquele influenciador ou aquele homem poderoso pode impedir? Ninguém pode impedir. Por isso que existe um plano de Deus e eu preciso estar com os meus ouvidos inclinados a esse plano de Deus. E a questão é, como entender que Deus está me direcionando para algo melhor? Bem, observe os sinais. Não tente forçar uma porta que não é para você. Não tente entrar por um caminho que Deus está mostrando para você que naquele caminho vai ser um caminho de dor, vai ser um caminho de perdas e vai ser um caminho onde vai lhe afastar do propósito da direção de Deus. Eu quero que você entenda uma coisa. Para termos a direção de Deus, 3 coisas são importantíssimas e necessárias. Primeiro delas, você precisa orar. Porque a oração, ela governa o teu ambiente. A oração vai governar também o teu caminho. Eu sei que você tem livre-arbítrio, mas a oração é você colocar tudo na sua vida, todo o seu dia, toda a sua casa e tudo que estiver ligado a você, você colocar nas mãos de Deus. E você deixar Ele conduzir você. Você deixar Ele, tomar a frente das coisas e mostrar para você, Senhor, para onde me dirijo, aonde vou, com quem eu falo. A segunda coisa, depois da oração, para você entender o caminho de Deus, é você perceber os sinais. E para mim, algumas coisas são claras que não é o plano de Deus. Primeiro, quando existe portas que não querem se abrir,
quando pessoas me viram as costas ou quando eu não consigo ter acesso a elas, e quando eu estou perdendo a minha alegria de estar naquele caminho ou naquela direção. São alguns dos sinais que eu devo perceber que Deus está querendo me dar um outro caminho. Deus tem um norte para a minha vida. E nesse momento, essas coisas que estão acontecendo não é um norte para a minha vida. E a terceira coisa, depois de você orar, depois de você perceber os sinais, a terceira coisa que você tem que fazer para compreender o plano de Deus e que Deus está mudando os teus planos é se você está sentindo que algo está faltando na sua vida. Porque quando nós temos aquele sentimento de que algo está faltando, ou que esquecemos de alguma coisa, ou alguma coisa não está no lugar certo, é como se Deus estivesse apontando para nós, filho, não é aqui. O teu coração não está lá. Sabe, teus pensamentos não estão lá. Ainda que você queira, sabe, ainda que falaram para você que é bom, aquilo não está no seu coração. E nós não queremos, sabe, prestar atenção e fazer esse checklist para entender que Deus está mudando os nossos planos. Certa vez eu estava na fila do banco e na hora que eu cheguei, caiu o sistema. E aquilo já tinha acontecido, sabe, há poucos dias atrás. E eu disse para a moça do caixa, eu disse, olha, já é a segunda vez que acontece isso comigo. E ela disse, então o senhor está com azar? Eu disse, ao contrário disso, eu estou muito abençoado. O tempo que eu estou perdendo aqui, Deus está fazendo alguma coisa na minha vida que eu não sei. E é confiar nos planos dele, é saber que ele controla o tempo. Ele sabe dos atrasos, ele sabe das portas fechadas, ele sabe dos nãos, ele sabe da rejeição, Deus sabe de todas as coisas. E eu preciso confiar em Deus, eu preciso ouvir a voz de Deus, apesar, sabe, das coisas que estão dando errado e que aparentemente meus planos estão mudando. Deus muda nossos planos. Essa é a palavra que o Espírito Santo me disse para entregar para você. Deixa Deus conduzir você, deixa Deus mudar os seus planos, sabe? Deixa Deus reconduzir a sua vida, deixa Deus estar à frente das coisas. Nós precisamos confiar na bondade de Deus, confiar na fidelidade de Deus, confiar na provisão de Deus, saber que Deus está no controle de todas as coisas e que nunca, jamais seremos desamparados se seguirmos a direção de Deus. Pode ter contrários, pode ter exércitos, pode ter homens maus, pode ter gente querendo o seu pescoço, não importa. Se Deus está lhe dando uma direção, pode ser o lugar mais difícil, pode ser o caminho mais desafiador, pode ser o caminho mais íngreme, vá por ali, porque Deus promete te sustentar naquele caminho. Ele promete estar com você e Ele vai lhe dar forças que você não tem e Ele vai lhe ajudar nas suas incapacidades e Ele vai lhe fortalecer e sua presença será uma fonte inesgotável na sua vida e você prevalecerá contra aquilo que luta contra a sua vida. E por piores que sejam os gigantes que estiverem no seu caminho, Deus direcionará tudo que estiver na sua vida para derrubar esse gigante. Esse gigante não permanecerá. Quando você está na direção certa de Deus, quando os planos de Deus mudam para você, olha para Davi como os planos dele mudaram. Ele tinha planos e os planos dele eram cuidar das ovelhas do pai, cuidar dos rebanhos, cuidar dos negócios da família. Então ele vai levar uma marmita para os irmãos, carregador de marmita. Chega lá e havia um gigante que não estava nos planos de Davi, mas estava nos planos do Senhor. Então o caminho de Davi muda, a direção dele muda e a direção dele vai diretamente para o olho do furacão ao enfrentar aquele gigante. Um verdadeiro twister na frente dele. Mas naquele momento, Davi entende que Deus estava mudando os seus planos. E ali naquele momento, há uma vitória colossal sobre o gigante. Deixa eu lhe dizer, quando Deus mudar os seus planos, não se assuste. Se deixe ser conduzido pelo Espírito Santo. Se deixe ser conduzido. Ele pode mudar muitas coisas na nossa vida. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está guiando todas as coisas. E nós precisamos confiar
nos seus planos, confiar nos seus projetos poderosos e incríveis. Amém? Eu deixo essa palavra, eu deixo essa instrução para você no nome de Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Eu quero nesse momento declarar o Salmo 91, mas antes disso eu quero dar rapidamente 2 testemunhos aqui para você do que Deus está fazendo nas nossas orações. Inclusive, você pode entrar lá no meu site, www.profetavinicius17.com.br, e lá no meu site tem os contatos, tem os nossos telefones para você entrar em contato com a gente e dar o seu testemunho para a glória de Deus. Isabel mandou o seguinte testemunho: Profeta, o sogro da minha filha, depois das cheias no Rio Grande do Sul, se fragilizou e adoeceu. No início não sabiam o que eram. Sugeriram AVC, demência, ficou hospitalizado 22 dias e chegaram ao diagnóstico de pneumonia, porém ele não reagia. Coloquei nas orações da manhã e da noite o pedido por sua saúde e para a glória de Deus ele já está em casa totalmente curado. Agradeço a Deus e as suas orações. Deus é um Deus de milagres. A Ingrid, profeta, eu estive com dor no ombro direito, bursite, há 2 semanas. E hoje na oração das 6 o Senhor orou pela cura de dor no ombro e braço e eu tomei posse da minha cura. E para a honra e glória do Senhor eu fui curada. Eu não sinto mais dor. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo cura. Eu não sei qual que é a emergência na tua saúde ou na saúde de alguém próximo de você. Coloca nos comentários agora, seja qual for a necessidade. Se você me assiste pela televisão, vá lá no meu canal do YouTube, se inscreva, coloque seu pedido de oração, porque nós estamos clamando por isso e Deus vai lhe dar vitória em nome de Jesus. Também rapidamente quero falar dos meus livros que têm abençoado a vida de muitas e muitas pessoas. O livro Unção do Rompedor, que é um livro da minha esposa, fala da unção que Davi recebeu, da graça que estava sobre Davi e que tornou ele um homem poderoso. Era uma unção sobre ele. E essa unção é a unção do rompedor que você tem que buscar. O livro Sonhos, esse livro aqui, milhares de pessoas já têm sido abençoadas por esse livro. Nesse livro eu falo um pouco sobre como Deus fala conosco através dos sonhos. Os Sonhos é um canal poderoso do Altíssimo para ministrar sobre nosso futuro e também sobre a realidade das coisas que estão ao nosso redor. Esse livro aqui vai te ajudar muito, certo? E o meu último livro é o Top 100 Sonhos. O pessoal está gostando muito desse livro e ele dá uma base para muitos sonhos, para 100 sonhos na verdade. É uma base. Por que uma base? Porque você sempre vai precisar do Espírito Santo para lhe dar a interpretação completa dos seus sonhos. Todos os nossos livros você pode adquirir lá no meu site. Não perca essa oportunidade. Também eu quero agradecer a todas as colunas proféticas do nosso ministério que nos ajudam para que continuemos com nossos programas de televisão. Tem sido desafiador, mas ao mesmo tempo recompensador. Eu sei que eu estou seguindo uma direção de Deus. É desafiador inclusive para mim, porque grande parte do pagamento das TVs vem do meu ministério e dos meus livros. Cerca de 70%, às vezes tem meses que é 75%. Então é desafiador, mas estamos firmes, sabe, de mês a mês, cumprindo o nosso compromisso, não deixando nada atrasar, sendo fiéis ao que Deus nos falou. É o profético, sabe, sendo ministrado a vida de milhares e milhares de pessoas. E eu sei, Deus vai nos abençoar cada vez mais se nós continuarmos ouvindo a Ele. E eu tenho isso para mim, ouvir a Deus é a minha missão. E se você perdeu a minha palavra, que eu ministrei às 9 horas da manhã, falando sobre o profeta e a águia, eu estou numa série falando sobre o profético, eu gostaria que você não perdesse, sabe, porque Deus vai falar muito com você. Eu já falei sobre a escola de profetas, eu já falei sobre se os profetas têm lugar, e agora, hoje, a minha mensagem foi o profeta e a águia. Cada um desses estudos vai abrir a sua visão de uma maneira tão extraordinária e vai te abençoar de uma maneira incrível. Quem ama o profético não pode perder essa mensagem, certo? Eu ministrei hoje às 9 horas da manhã. Muito bem, deixa eu declarar o Salmo 91. E enquanto eu declaro, faça seu ato profético agora, compartilhando essa oração com 7 pessoas. Faça seu ato profético, compartilha com 7 pessoas, em nome de Jesus Cristo.
Amém? E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora, em nome de Jesus. Tenho certeza que Deus vai te abençoar. E você que quer ser uma coluna profética do nosso ministério, lá no nosso site tem todos os dados para você. E se você não puder, ora por nós, que já ficamos muito felizes, tá bom? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Eu quero orar por você e eu vou fazer uma oração especial hoje, tá? Eu quero fazer uma oração especial hoje. Em favor de quê, profeta? De toda pessoa que está com problemas no pescoço, dores de garganta, problemas de tireoide, sabe? Jesus Cristo ministrou isso no meu coração e eu quero orar por você, porque Ele cura, eu sei, Jesus cura, Jesus opera milagres. Eu quero fazer orações especiais também por alergias, pessoas que têm alergias. Jesus Cristo tem operado milagres, curado pessoas. E também quero fazer uma oração especial pelas finanças. Certo? É por isso que eu quero que nesse ato profético que você vai compartilhar com 7 pessoas, não tenha receio de compartilhar as orações. Porque Deus vai abençoar a vida dessa pessoa. Não fique com vergonha, não fique com medo. Ao contrário, Deus vai te abençoar muitas vezes mais em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós oramos, mostra-nos misericórdia. Nossa causa é uma emergência. Eu apresento diante de Ti, Pai, a causa, a emergência de cada pessoa que está nessa oração. Cada pessoa, Deus, que está apresentando o seu pedido em favor de um familiar e de um amigo, em favor de uma situação, de algo complexo, Pai. Eu oro agora em nome de Jesus para que a justiça divina entre em operação e tudo aquilo que é injusto caia por terra e que a justiça de Deus prevaleça. Eu oro para que o Senhor prospere essa pessoa no seu caminho, para que o Senhor a abençoe, derrame graça, abençoe sua família, abençoe seus projetos e também os seus negócios. E eu oro, Pai, para que todo tipo de ação maligna seja cancelada e desfeita agora, até mesmo céus fechados, todo tipo de opressão ou de luta espiritual, de inimigos espirituais que estão se colocando no caminho dessa pessoa, eu dou ordem agora para que esse mal caia por terra. Eu oro para que esse mal retroceda. Eu oro para que esse mal pare agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, eu declaro vida a esta pessoa, vida a essa casa. E oro também para que toda pessoa que está com problema na tireoide ou problemas de garganta, na faringe, nas cordas vocais, que agora haja restauração e cura. Eu digo infecções, inflamações, em nome de Jesus, rendam-se agora. Também quero declarar ao câncer, renda-se em nome de Jesus Cristo. Também quero declarar a todo tipo de alergia, alergia nos olhos, alergia no corpo, renda-se em nome de Jesus Cristo, nessa família que está orando junto comigo. Senhor, opera milagres agora, opera milagres, traga curas, traga transformações no nome de Jesus Cristo. Também oro, Pai,
para que toda pessoa que está sentindo um peso sobre seus ombros, um cansaço sobre a sua vida, que isso seja removido no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Que todo peso espiritual seja removido dessa pessoa. Eu declaro vida sobre ela. Eu declaro paz sobre ela. Que o poder de Deus seja liberado sobre ela no nome de Jesus Cristo. Senhor, tira agora todo atrapalho do caminho dela. Tira agora todo espírito de confusão do caminho dela. No nome de Jesus Cristo. Também oro para que haja paz. Eu oro para as crianças dormirem bem. Eu oro para que acabe completamente toda a opressão dentro desse ambiente, dentro desse lar. E declaro vida nesse ambiente, vida dentro desse lar. Que a paz de Jesus Cristo entre em todos os cômodos dessa casa e que essa casa seja abençoada. Oro também pelas finanças, para que o Senhor abra portas, o Senhor traga recursos, o Senhor venha prover tudo aquilo que teu filho e tua filha estão pedindo, Pai. Oro por contratos, oro por negócios e peço liberações do Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Espero que você tenha sido abençoado em nome de Jesus Cristo. Se você puder compartilhar essa oração, compartilha, faça seu ato profético, compartilha com 7 pessoas. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, no nome de Jesus Cristo. Até mais e que Deus os guarde. Every mountain looked too tall, till I climbed and saw it small. Every doubt I tried to chain became the reason I remain. They say you can't, I said just watch. My limits broke, they never caught. The pain, the sweat, the sleepless run built the armor I've become. Nothing's too heavy when you move with purpose. Every loss rewrites your surface. Fall but never fade away. You grow by fighting through the gray. Hey. 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 Pressure's not a curse's call. It shapes the diamond through it all. I failed so loud, I learned so deep. Dreams don't rest, they don't sleep. When the night said give up now, I stood up, broke my vow. The way you feel will make you strong, if you carry it for long. Push, pull, don't lose your ground. Every fall's where truth is found. The road's not cruel, it's just real. You only win when you feel nothing's too heavy when your heart believes. The storm won't drown what courage weaves. You rise through pain, you find your view. There's nothing too heavy, not for you. Nothing's too heavy. You just forgot how strong you were.